Qual é o problema do relativismo? Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção e neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante, que é o assunto do relativismo, não é? Do relativismo que muitos já bateram nele, enfim. Mas sempre aparece, né, uma vez ou outra, assim, aparece uma pessoa que vai dizer, ah não, mas veja bem, as coisas são relativas, não é bem assim, é questão de perspectiva. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu já falei aqui várias vezes que das mais escolas filosóficas surge um duplo erro. A malícia das opiniões encontra sede na inteligência e a perversão nas ações encontra sede na vontade. E quando essas escolas elas deturpam essas coisas, daí surgem os males, não é? Os males sociais, os males intelectuais, surgem guerras, respeito humano, individualismo, comunismo, regimes totalitários, enfim. E um desses males é justamente o relativismo. No fim das contas, qual é o problema do relativismo? É sobre isso justamente que eu quero conversar no vídeo de hoje. Bom, antes de tudo, é importante que nós tenhamos uma definição assim que seja preliminar, uma definição assim sintética do que é o relativismo, não é? E para a gente entender um pouco do relativismo, a gente precisa lembrar que é o subjetivismo que é o fundamento do relativismo, não é? Às vezes a gente pode esquecer disso, mas se a gente pensar direitinho, é justamente isso. Porque o relativismo, ele é aquele princípio doutrinal segundo o qual qualquer conhecimento depende indiscutivelmente do sujeito cognoscente. Ou seja, qualquer conhecimento depende de maneira objetiva, entre aspas, para eles depende do sujeito. Depende da pessoa que conhece. Todo tipo de conhecimento depende da pessoa que conhece. E o Padre Caldeirão dá essa definição, não é? Uma definição muito boa. Qualquer conhecimento depende indiscernivelmente do sujeito cognoscente. Isso é o subjetivismo. E é do subjetivismo que deriva o relativismo. O relativista ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que não há valores absolutos. Ele vai dizer isso, né? Não há valores absolutos. Então é tudo questão de perspectiva, mas veja bem, né? A questão de perspectiva. Me conta aí, você já discutiu com alguém, já conversou com alguém, sei lá, da família, enfim, na faculdade, no trabalho, a pessoa vai lá e diz, mas essa é a sua opinião, né? Veja bem, eu tenho opinião diferente, eu posso pensar diferente. Não é bem assim, as coisas não são assim. Você é muito radical. Você é muito radical, a melhor coisa, né? Você é muito radical, você não aceita a opinião dos outros. Então, o fato é que ambas as posições, né, ambos os princípios modernos, o subjetivismo e o relativismo, eles são princípios de ordem especulativa, né? De ordem especulativa. E na ordem prática, sua contraparte é justamente o liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é aquela doutrina que diz que o homem ou não está essencialmente ordenado a Deus, ou se estiver apenas acidentalmente. Né? Digo isso, eu acho que basta. Sobre essa questão, eu tenho aqui uma playlist no canal sobre esse assunto. Vocês podem conferir lá a playlist. Enfim, a playlist é sobre liberalismo. Né? Esse é o título da playlist, liberalismo. Então, se não há valores absolutos, né, tudo se torna ambíguo. O sujeito, enquanto conhecedor da verdade, ou seja, daquilo que é objetivo, no fim das contas não há. Porque tudo é questão de perspectiva. No fim das contas, tudo é questão de perspectiva, na perspectiva do sujeito. Então, é o sujeito enquanto centro de tudo, né? É a glorificação do meu próprio umbigo. No fim das contas, é isso que é o relativista, né? Então, quando a verdade deixa de ser a baliza da liberdade, o subjetivismo e, portanto, também o relativismo, eles vão se instalar. Então, aí vai começar a aparecer múltiplas verdades, a tentativa, né, contemporânea, nós conseguimos observar isso, de destruir o bem, de destruir a verdade, de destruir a beleza. É impressionante. Querem destruir a beleza. E as coisas realmente hoje em dia são feias, né? As cidades são feias, as obras de arte são feias. Não dá nem para chamar de obra de arte as coisas que fazem hoje em dia. É cada coisa que a gente fica perplexo. E
há também um esquecimento dos universais, uma rejeição, melhor dizendo, dos universais, que coloca-se, então, tudo como uma questão de perspectiva, de contexto. E aparecem aí as divergências, não é? As divergências com o quê? Com a realidade. No fim das contas, é isso. Que a realidade é objetiva. As pessoas divergem de algo que é claro, né? Como o Chesterton dizia, chegará o tempo que nós não poderemos dizer que a grama é verde. E alguém vai duvidar disso. Né? É algo impressionante. Então, as divergências, elas trazem mais diálogo, por acaso, né? Porque o relativista poderia dizer isso. Ah, não. Ter posições diferentes, ser divergente, as coisas não são bem assim, não é nada objetivo. Isso traz mais diálogo. Diálogo o quê? No erro? Não faz sentido isso. Vou dialogar no erro, conversar no erro, não faz sentido. Eu posso dialogar, posso discutir questões que são verdadeiras, mas que tem nuances ali quanto à explicação. Agora, ficar falando sobre coisas que são erradas não faz o menor sentido, é perder tempo isso. É perder tempo totalmente. Então, qual a resposta ao relativismo? Né? Quais são as respostas que poderíamos dar ao relativismo? A primeira resposta é que a experiência, ela acontece. Nós temos a experiência do real. Nas matemáticas, por exemplo, né, o triângulo ele tem os seus ângulos internos que somando dão 180 graus. Então, o triângulo tem 180 graus. Não tem como ter outra coisa. Né? A filosofia tem coisas também que são objetivas, coisas que são muito claras. Não tem como negar que o ser humano ele apreende as coisas a partir dos sentidos e depois ele começa a raciocinar sobre essas coisas. Então, há coisas que são objetivas. Ou ainda, não é? Disse um autor, né? O Dr. Norman, acho que é um americano, mas ele diz o seguinte, ele diz que pegue então lá uma chave, né? Risque a Mercedes do seu professor relativista e espere por ele reclamar, espere por ele dizer que você está errado. No fim das contas, né? Ele é relativista, então ele não poderia fazer isso, mas não, ele vai lá, ele vai fazer isso. Ele vai dizer que você está errado, que você deve ser preso, deve pagar. E rapidamente as pessoas vão cair em cima de você. As pessoas esquecem, né, disso. A vida real não é relativista. O mundo se impõe. Outra coisa que também mostra que mostra que o relativismo é errado, né, que é uma resposta ao relativismo. Há virtudes, há pessoas que são viciosas também, né? E que se nós negarmos isso, vamos equiparar, né, pessoas que, sei lá, um cracudo, né, um viciado, com uma pessoa que é um intelectual, não tem como fazer isso. Como é que eu vou comparar essas duas coisas? Não faz o menor sentido, né? Inclusive, não deveriam nem ter, ou pelo menos o cracudo, não deveria nem ter direito ao voto. Outra coisa também, que daríamos para falar, que é uma resposta ao relativismo, é que sem juízo objetivo sobre as coisas, é impossível adquirir ciência. Então o mundo atual, né, fala tanto, não, nós progredimos muito na ciência, nós avançamos bastante, somos melhores, mas para várias coisas, não, é relativo, depende, não sei o quê. Tá, mas se tudo depende, não há ciência, porque não tem como emitir juízo sobre aquilo que é relativo. Porque aquilo que é relativo por si mesmo não padece de ser emitido juízo. Ou você suspende o juízo ou simplesmente você fala, não, é questão do meu umbigo, tá? O meu umbigo é maior, então o meu vale mais. A minha subjetividade vale mais, assim, não faz sentido. Além disso, há coisas que são mais ou menos belas em razão justamente dessa objetividade, não é? Por quê? O que é o belo, né? Algumas pessoas vão dizer, mas a beleza não é objetiva, né? Mas calma aí, o que é o belo? O belo é a junção entre integridade, entre consonância e entre a claridade. E são essas coisas que vai fazer com que algo seja mais ou menos belo. Então, também há objetividade na beleza. Também há objetividade na beleza. Então, essa discussão, ela só é possível em razão da objetividade. A discussão de que há coisas mais belas e menos belas. Eu consigo perceber isso. Eu olho, sei lá, para um Moisés de Michelangelo e depois vou olhar para um Tarsila do Amaral lá e vejo assim, não tem como comparar. Faça meu favor, né?
Assim, não faz sentido, né? Olhar para a arte contemporânea, olhar para as artes modernas, assim, não faz sentido, né? É desproporcional. É desproporcional. Então, hoje, as pessoas caíram no irracionalismo, não é? Dizer que, não, a falta de razão, no fim das contas, possibilita o homem viver racionalmente. Assim, soa tão poético, né? Mas não diz nada. Não diz nada. Como é que a falta de razão possibilita o homem viver racionalmente? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, no fim das contas, o relativismo é besteira. É pura besteira. E qual o problema do relativismo na sua vida? Primeiro, que ele vai dizer que você não precisa buscar hábitos bons, não precisa buscar virtude, não precisa buscar coisas que são belas. Os bons livros não há, a verdade objetiva não há, você vai adentrar no indiferentismo religioso, enfim, indiferentismo para tudo. No fim das contas, você vai para uma decadência, né, e vai faltar sentido na sua vida. É isso que o relativismo vai lhe dar. Né? Então, você precisa, no fim das contas, voltar a buscar a objetividade. Voltar a buscar a objetividade e sair da bolha ideológica desse mundo fantasioso que quer dizer que tudo é relativo. Isso não faz o menor sentido. É pura besteira. Pura besteira. Então, a perda do diálogo por ausência de valores comuns, hoje em dia, isso é muito claro, não é? Você acaba que deixa de ter conversa com pessoas que não possuem valores iguais aos seus. Isso é totalmente natural. Então, para que você vai ficar discutindo com a pessoa que fala que tudo é relativo? Não faz o menor sentido, né? Você fala, meu amigo, a realidade se impõe. Atravesse aí na rua, fora da faixa, com o sinal aberto, você vai ver o que vai acontecer com você. Não faz sentido. Você expõe a pessoa ao ridículo, que é melhor, para ela perceber que o mundo não é assim. O mundo não é assim. Então, essa coisa, né, de dizer que tudo é relativo, no fim das contas, fazer com que essas coisas fazem com que você perca a sua inteligência. Você vai perder a sua inteligência assim. E, vemos e convenhamos, isso é coisa de pessoas que são acomodadas, né? Não querem discutir as coisas, não querem realmente ter estudo, enfim, se empenhar nas questões para poder descobrir a verdade em muitas coisas que nós conseguimos descobrir. Né? Muitas coisas nós conseguimos descobrir a verdade. Então é impossível nós desenvolvermos esse assunto sem ter desenvolvido de maneira adequada o senso de proporções. As pessoas hoje em dia precisam do senso de proporção. O relativismo leva ao materialismo, que leva ao hedonismo, que leva ao ódio, e o ódio leva à destruição. E a destruição é o lado negro da força. Não deve se buscar isso. Isso é ruim. O relativismo é a receita perfeita para o niilismo. E quais são os remédios para o relativismo? O realismo filosófico, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, enfim, buscar os autores que possuem o pé no chão. Outro remédio é a higiene intelectual. Então, ter a retidão de espírito, buscar as regras lógicas que vão nos dar maturidade para poder entender os bons autores, nos dar o instrumento adequado para que nós possamos entender as coisas como elas realmente são. E claro, sem sombra de dúvidas, o amor à verdade. O amor à verdade. Porque o amor à verdade nos ensina a desconfiar de nós mesmos, nos ensina a agir com paciência, nos ensina a ter qualidade nos estudos e perseverança na busca da verdade. Então, ter esse amor à verdade, amor às coisas que são perenes, realmente é algo indispensável para poder deixar de lado o relativismo e, no fim das contas, fazer aquele seu amigo também, né, reconhecer que o relativismo é besteira, é pura besteira. Né? Enfim, caso você queira aprender mais sobre filosofia, nós temos aí o plano Saber Pensar, e nós temos lá vários cursos, entre eles um curso de introdução tomista à filosofia, ou seja, a filosofia realista que vai totalmente contra o relativismo e o subjetivismo, certo? Então o link está na descrição, apenas R$ 37,97 ao mês, e lá também você encontra outros cursos para começar a estudar, enfim, o link está aí na descrição. Nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau!